É. Não, não é esta, era bem mais atrás. É esta? É esta? Na flauta. Estás a pisar a flauta. Ah, ok, não estava a ver. É este que vinha a seguir, não é? Penso que sim. 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 Obrigado. Portanto, é este. Portanto, para falar um pouco dos tambores cerâmicos, vale a pena. Os mais antigos conhecidos até hoje são da cultura da Alentejo, na China Oriental, que ainda é antes de Cristo. Infelizmente não encontrei imagens, que o autor que os descreve não dá imagens. Temos imagens de outros mais recentes, do terceiro milénio, Banshan, na China Ocidental, onde vemos duas argolas que seriam provavelmente para fixar através de uma corda, de couro ou de outro material qualquer e pô-los ao ombro e serem tocados. E repare-se como estes tambores eram considerados na pré-história. Há um enterramento, uma série de ofrendas, e onde está o tambor junto das ofrendas também. Portanto, era um utensílio. Não quer dizer que a pessoa enterrada fosse músico, porque há muitos. Quase todos os enterramentos desta cultura de Banshan têm um tambor. Portanto, eram instrumentos muito conceituados para estas populações. E, para além do enterramento, era uma série de vasilhas em cerâmica, íamos para a vida do além, como estes povos acreditavam frequentemente na pré-história, por isso é que punham as ofrendas. E curiosamente, mesmo cá em Portugal, em algumas antas da região de Oliveira de Frades, até se encontravam vasilhas com cereais. Tal como os egípcios punham provisões nos túmulos para o morto comer no outro mundo. À frente. Apenas mais alguns exemplos. Estes por acaso são mais antigos que os da China, exceto aqueles da tal cultura que eu referi que não há imagens. Estes são de 3600 a.C., com tipologias diversas, como podem ver, uns mais estreitos a meio, outros mais largos, com aquele tal com os orifícios. Claro, aquele é do Museu de Praga, Museu Nacional, aqueles orifícios para se fixar depois a pele através das cordas. À frente. Mais exemplos apenas. Estes são da Alemanha, com sóis, motivos solares, com motivos vegetais também. Uma série deles também. Há muitos exemplos aqui nesta cultura do norte da Alemanha. Seguir, por favor. Outra tipologia de tambores são, vemos esta personagem dentro da elipse vermelha, está assentada a tocar um tambor de mão. Ou seja, são tambores mais pequenos do que estes que eu tenho mostrado. Curiosamente, em cima estão a tocar outro tipo de instrumento, mas já lá vamos. À frente. Aqueles eram de Israel, eram do deserto de Negev. Aqui já são estes da Índia. Outro tipo de tambor, suspenso. O tambor toca dos dois lados, como veem as mãos. É um tambor diferente destes que mostrei aqui, que este é apenas tocado de um lado. Aqueles é o chamado, podemos ver na imagem que vai aparecer agora, o chamado Mirandan, que aparece em todo o sudoeste asiático. Lá está uma fotografia de um instrumento recente, que ainda existe, é tocado dos dois lados, e tendo a arte rupestre é extraordinária, porque nos memória quase como uma viagem no tempo. A arte rupestre ficou registado, povos que executavam pinturas ou gravuras, pode deixar para outras gerações, e nós é quase como estivéssemos a ver, quase é uma viagem no tempo, como dizia, para ver o que outros povos fizeram. E aqui já vemos que na Idade do Bronze na Índia, que na Índia a Idade do Bronze começa a cerca de 3000 a.C., a mais antiga, anterior aqui à Península Ibérica e à Europa Ocidental, já tinham tambores deste tipo, suspensos aos ombros, como eles ainda hoje usam. Às vezes, comentários sobre a Índia, vemos cerimoniais e festividades andam com estes tambores pendurados. Cá está o nome, para seguir. Agora, passando já nos tambores, a partir do sedentarismo, é claro, porque recuando um bocadinho para fazer uma revisão, começámos com a voz e com as mãos, como origens da música, como treino musical primitivo, passámos às flautas, passámos aos recursos naturais, como as estalactites e os búzios, vimos também os idiofones do tipo reco-reco, vimos depois os tambores com a sedentarização e depois há digamos, quase um explodir de novos instrumentos musicais. Aparecem liras, com 4 cordas. Aqui à esquerda, mais uma vez, a arte rupestre das informações. Uma lira de 4 cordas do Chad. E se compararmos com uma lira que está no Museu Britânico,
da mesma área cultural, feita no século XIX. Vemos que tem 4 cordas na mesma, o arco é muito semelhante e a caixa de ressonância também. Portanto, isto desde, mais ou menos, isto é arco neolítico, terá uns 6.000 anos, ou um bocado mais, até o século XIX pouco mudou tecnologicamente. Portanto, temos o primeiro tipo de instrumentos a seguir. Eu se calhar tenho que acelerar, eu trouxe muita coisa, mas, portanto, temos que saltar. Esta é muito importante. Aqui, isto é um fresco do Palácio de Knossos, em Creta, meados do segundo milénio antes de Cristo. Isto é uma procissão muito grande. À frente vão homens com ofrendas para os deuses, atrás vão outras personagens. Mas aqui esta é muito importante. É a mulher da frente, bate palmas. Isto aqui mostra-nos como é que seria a música naquele tempo. Portanto, vai a secção rítmica à frente das palmas. A segunda mulher tem uns símbolos, provavelmente metálicos, também é ritmo. A terceira tem uma lira. Depois vão 2 com flauta dupla. E no fim, outra vez, secção rítmica. O sistrum, que é uma espécie de maracas. Portanto, isto é extraordinário, não é? Posto no fresco da pedra do palácio chegou até hoje, e podemos perceber como é que a música aqui funcionava. A seguir... Só uma pergunta que eu faço. Porquê é que a primeira tem uma cor branca e as outras mais escuras? Pois, boa pergunta. Pode ser uma sacerdotisa. É uma boa pergunta. Não sabe, não é? Nunca tinha reparado. Assim, nunca me tinha... Eu foquei nos instrumentos musicais, mas a minha pergunta, as outras estão escuras. Pois. Há uma diferença social, sem dúvida. Sim. Quer dizer, pode ser uma sacerdotisa e por isso é que vai à frente. Assim, de repente, é o que me chega à cabeça. Aí dava uma primazia ao ato das mãos, à percussão das mãos sobre a própria música, que é curioso. E a mão está mais própria do corpo e ela seria mais instrumento da divindade e, portanto, podia aproximar-se mais. É curioso. Muito bem, não é? A mão é mais representativa, não é? Posso passar, não é? Pode. Ora bem, agora estávamos a falar de maracas. Temos aqui também no arco rupestre. Isto é uma figura muito curiosa também, onde há pessoas que dançam em frente a um sol com corpo humano, ou um sacerdote exibir uma imagem de um sol, pode ser as duas, não é? Porque neste tipo de gravura já pode haver aquilo que os alemães chamam a psicologia da forma, o Gestaltpsychologie, em que nós vemos, pelo menos isso na psicologia, uma figura de um vaso preto, sobre um fundo branco, pode ser uma coisa ou pode ser outra, então, portanto, tem esse aspecto. Aqui, eu penso que eles têm umas maracas nas mãos, que estão a dançar ao mesmo tempo a tocar maraca. Não são luvas de boxe, com certeza, não faz sentido. Podemos passar. Isto é de Samalitas, no Quirguistão, cá está-se um milénio. E agora, continuando na panóplia de novos instrumentos, a descoberta do metal permite o aparecimento de novos instrumentos de sopro, como as luras, as trompas e o carne, que vamos ver já exemplos disto tudo. As luras, existem exemplos na Escandinávia, mas também na Estónia e na Alemanha, uma cronologia que vai desde 1300 a 500 a.C., mas é melhor vermos as imagens, vamos ver agora. Cá está uma réplica de uma lura, precisamente em pinturas rupestres da Suécia, de Tanum, onde vêem 4 figuras, a quarta é mais pequena, está à direita, que tocam este tipo de instrumento. E são guerreiros, porque têm a espada à cintura, têm capacetes, elmos com cornos, como era costume também naquelas populações, têm as proteções das pernas, que agora só me lembro em inglês, calves, em português não lembro como é que é, protegiam com placas de bronze a perna, porque nos combates um golpe de espada nos tendões de joelho, o guerreiro estava inutilizado, não se levantava mais. Isso aparece muito mesmo já no período grego, aparecem estas proteções, estão expostas em museus, e curiosamente tocam a lura que está ali representada. É quase uma espécie de um trompete, isto é metálico, em bronze. Passar à frente. Isto é mais um instrumento não musical, mas um instrumento mais marcial, usado em âmbito militar. Tal como estas trompas da Irlanda, mais recentes um pouco, estão no Museu Nacional da Irlanda, em cobre e bronze, à frente. Aqui esta é muito interessante, esta é aqui mais próxima, é de Numancia, na Espanha, ao pé de Sória, é em cerâmica, está partida, há duas, com pinturas também. E há investigações, o Carlos Benito é um investigador
também espanhol de arqueomusicologia, que reproduziu, fez réplicas da Aristotle muito bem. Estas são do século II a.C., à frente. O Carnix é este instrumento, que se passarmos a imagem seguinte vai-se perceber melhor. Cá está. Isto é um detalhe do famoso caldeirão de Bundestrup, onde se vêem os guerreiros a tocar estas trompas com a cabeça de javali. Isto era para assustar os inimigos. E curiosamente, isto dá um som também à réplica de quem efetuou a cidade. Isto assustava. E então, nestas populações da Idade do Ferro, à esquerda é uma pintura rupestre, uma gravura, aliás, é gravado, e temos aqui um paralelo na arte, digamos, mais móvel. O famoso caldeirão de Bundestrup em prata, é do século I, e usavam isto nos combates para amedrontar o inimigo. A seguir. No breve apontamento, eu já não demoro muito, já estou quase a chegar ao fim, também já não vos quero lançar muito. Embora isto seja as origens da história, as origens da música na pré-história, porque é que aparece aqui um documento escrito agora? Escrita já não é pré-história, já é história, mas não pude deixar de fazer isto, que é muito interessante. No Rig Veda, que é um texto sagrado indiano, que foi passado para, digamos, suporte físico apenas em 1500 a.C., mais ou menos, porque isto durante séculos e séculos os conhecimentos que estão no Rig Veda eram por tradição oral, havia formas de memorização e eram transmitidas dentro da mesma família. Isto porque, como está escrito também num texto védico, para que o conhecimento não caia na mão de pessoas que não estão à altura, não é? E então, um dos hinos, portanto, isto são vários hinos dedicados a divindades, portanto, o hino 78 dedicado a Agni diz: ó Japa Vedas, que é Agni, que reside entre todas as tribos, nós os Gautamas, que é uma tribo, te louvamos. Com a nossa música, nós te louvamos em alta voz, com canções cheias de esplendor. Já vemos que, muito antes de 1500 a.C., como eu disse, isto é passado ao longo de séculos, geração em geração, eles já cantavam canções em dia de cânticos, em honra das divindades. Outro hino 28, outra divindade, Indra, pode ler-se: se de facto estás presente em toda a casa, emite um som forte como um tambor de uma tropa vitoriosa. Já usavam tambores também. Já se sabe isso, não é? E claro, sabemos pelas evidências arqueológicas que desde o quinto milénio antes de Cristo há tambores tanto na Índia como na China como em outros lados. À frente é só ter mais duas ou três. Isto é uma ilustração também do texto hindu, que é o Mahabharata, relativo ao século V a.C., onde cá está o personagem azul, que é Krishna, o deus Krishna, e o outro é Arjuna. Portanto, não vou agora entrar em detalhes, porque há bastante tempo. Estão a soprar búzios em âmbito militar também. Mais ou menos o búzio usado aqui, não para música, mas para contexto em termos de comunicação. À frente, pronto, isto é a capa do livro onde eu falo disto tudo e muitas outras coisas. Claro, estão a ver na capa, usei esta pintura, a produção dessa pintura, está a mulher a bater palmas, e à frente a última imagem será apenas, podemos passar, será apenas para vos agradecer, e pode passar também a próxima, e agradecer a atenção, e se houver perguntas, se eu souber, não é responder. Muito bem. Bom, então, se alguém desejar fazer perguntas acerca desta, e muito obrigado, parabéns, mais Prazer, muito obrigado. magnífico. Se alguém quiser fazer Está aqui o perguntas, Dr. Pedro dê vontade. Teixeira da Mota. Bem, perguntas realmente, há sempre muitas perguntas interessantes, porque o tema, como disse, é fantástico. Realmente, o búzio, aí só fazia essa pequena acrescento que ele continua a ser utilizado em praticamente todos os rituais de devoção e Vaishnava, porque representa o som sagrado pronunciado pelo corpo humano através dessa forma geométrica e natural. A questão que me surgiu, volta e meia, foi: e a nossa famosa caninha verde da tradição popular? Os instrumentos em madeira, qual é a sua ideia? Surgem antes ou depois dos de pedra? Há
há pistas para esse tipo de arqueologia do instrumento também ou não? A pergunta é muito interessante, obrigado, mas temos que ter em conta uma coisa: os instrumentos perecíveis desaparecem ao longo do Muito tempo. mais facilmente. Mais facilmente. Por exemplo, para o Paleolítico, até hoje não se encontrou nenhum tambor. O que não quer dizer que não tenham existido. Porque, como já tem sido escrito várias vezes, a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Exato. Ou isto, por outras palavras, não quer dizer, por não haver evidências, por não haver exemplos, não quer dizer que isso não tenha existido. Apenas não existem. Desapareceram, estragaram-se. Por exemplo, antes de descobrirem as gravuras rupestres de Foscoa, ninguém pensava que havia arte rupestre fora das grutas, ao ar livre, como estão as de Foscoa. E elas ali estão, não é? E só apareceu em 1994. Foram dadas a conhecer em 1994. Quem as descobriu-as em 1992. Portanto, isso também não é tema para aqui. Mas, voltando à sua pergunta, no Paleolítico, por que não existirem tambores em pele? Eles caçavam animais, tinham as peles, vestiam-se com peles, não é? Por causa do frio. Por que não pensar, como é que eles chegaram, pode-se pensar agora, vamos pensar um pouco, como é que eles conseguiam produzir flautas? Exato. Pois, não sei como é que eles chegaram às flautas. Será muito mais difícil fazer uma flauta, porque tem que furar, tem que tapar, tem que arranjar um bocal para soprar. Enquanto na própria cana, o próprio vento já produz, e há toda a tradição mitológica de ter nascido, daí etc. Mas não há... flauta de pano, aquela... Exatamente. É muito mais simples do que uma flauta dessas. Exato. Seria... Mas dizia eu, se eles fizeram flautas de osso e datadas de mais de 40 mil anos, porque não usarem uma pele, aplicaram uma pele, não a cerâmica, não tinham, digamos, objetos globulares, mas com um sistema qualquer, com uma armação em madeira, que com uma pele presa e esticada, poderia dar um som, mas a pele desaparece no registro arqueológico. E flautas de madeira, e flautas de madeira que teriam desaparecido. Temos o exemplo dos tambores de tuba, dos xamãs mais recentes, claro, não se compara, não é? Sim. Mas esses tambores também, se não os preservar, é um ar de madeira com uma Claro que sim, foi isso que eu pensei exatamente. E as evidências de xamanismo são muito mais antigas do que se pensa. Nós temos um doutoramento que é em inglês, a tese dele é sobre xamanismo, e ele encontrou evidências xamânicas na pré-história em Inglaterra, no país de Gales, onde ele é natural. Não sabe dizer o nome dele já. O Rufus Maelin. Rufus? Rufus é um nome latino, o nome de Maelin, M-A-L-I-M. Posso pôr em contato? Ele agora voltou lá. É que é um tema que me interessa. Ele vai defender a tese, acho que 28 de Abril, em Cáceres. É um protocolo que temos. Outro aspecto também ficou ali um bocadinho apenas como um aperitivo, será aquela figura daquele homem com os outros, com os sistros ou as matracas a baterem, não é? E que está a levantar uma espécie de sol, não é? Aquilo ali deve haver interpretações muito interessantes, porque é uma peça riquíssima de possibilidades, não é? Ali é assim, ainda dentro do âmbito do xamanismo, aquilo era do Quirguistão, portanto, a Ásia Central. No Cazaquistão, muitas imagens, figuras humanas, nitidamente, muito esquemáticas, como um risquinho para o corpo, 2 risquinhos para o braço, 2 risquinhos para as pernas, e a cabeça é um círculo com os raios solares. Pois. E ali não há, digamos, dúvida nenhuma. É uma figura humana com uma cabeça solar. Exato. Agora... ali é uma cabeça solar ou é o próprio Sol em algum objeto? Sim, também pode ser. Ou num objeto. Há muitas interpretações. Há muitas interpretações possíveis. É interessante, essa é muito interessante, essa imagem é fabulosa. Aquelas que estamos a falar é do segundo milénio antes de Cristo. Com a cabeça de sol. Sim. Já está político. Ali já é, ali naquela zona já será a idade do bronze. Olha, outras perguntas? Então só uma questão, é uma questão extensa, mas gostava de saber qual é a sua opinião, uma vez, quanto mais para trás andamos, menos distinção há entre o sagrado e o profano, e gostava de saber
Qual é a sua opinião? Vemos que falámos aqui do xamanismo, a religião, quanto mais para trás andamos, passamos sempre por ao culto dos mortos e deixamos para trás o culto agrícola. E qual é a sua opinião sobre o uso da música para estado alterado de consciência, para, uma vez que já não se usa drogas nem venenos, e então usa-se a música como esse substituto? Obrigado pela pergunta, que é muito interessante. Eu tenho investigado algumas coisas nesse sentido. A música pode provocar estados alterados de consciência, que agora alguns investigadores da área da neurociência permitem chamar estados ampliados de consciência. O alterado dá a impressão que está estragado, não é? Usaram muito isso, alterados. Eu tive a sorte de, por exemplo, o professor Mário Simões escreveu o epílogo do meu livro, que foi o diretor do LIMIT, que é o Laboratório como é que é? O Laboratório de Investigação... tenho que ler, peço desculpa que já não me estou a lembrar. Essa psiquiátrica, se calhar não. O professor Mário Simões eu conheço bem. Está jubilado. Eu conheço bem. Conhece bem. E ele facultou-me algumas publicações onde é falar precisamente dos estados ampliados de consciência. E como eu dizia, isto seria objeto, e se um dia tiver interesse, eu terei todo o gosto em vir cá outra vez, daqui a uns tempos, falar precisamente, não de origem da música, mas de sons e estados ampliados de consciência. Porque não só música, os sons também, porque a música é feita de sons, mas o som só por si, há certas frequências que podem induzir os tais estados ampliados de consciência. E até ter componentes terapêuticas. Mas vamos devagar. Como eu disse há pouco, mais ou menos antes do meio desta apresentação, em vários monumentos da Irlanda, da Escócia, de Malta e também de Itália, há frequências que, digamos, qualquer som que se produza lá está no intervalo entre 90 Hz e 130. Nem menos nem mais. Mas isso é por ser uma característica da pedra, ou da curvatura, ou da terra? Qual é a sua ideia, pois? Devagar, pois. Porquê? Porque isto temos de falar isto em termos arqueológicos. Porque quando estamos a estudar o passado, temos que deixar a nossa mente, pessoas do século XXI, e não interpretar a nossa maneira. Podemos, como já escreveu muito bem o Ian Cross, que é da Universidade de Cambridge, senão arriscamos a ouvir egos de nós próprios. Que escreveu isto muito bem. Sim. Mas eu estou a gostar muito da intervenção, porque isto permite, digamos, da discussão nasce a luz. Claro. Da discussão de ideias, não é? Como é óbvio. Agora, para responder à sua pergunta, será que os povos do passado tinham condições técnicas para criar essas câmaras com certas frequências específicas? Alguns arqueólogos dizem que não. Mas o que acontece é que há evidências, num capítulo que eu estou a preparar para um livro que vai sair com 2 colegas, o meu capítulo é sobre manipulação de som em monumentos neolíticos. Há várias evidências. Por exemplo, em Stonehenge, aqueles pilares grandes, Stonehenge é um círculo, e houve um investigador, embora Stonehenge já tenha sido estudado por imensas pessoas, nos anos, digamos, não há muito tempo, 2 investigadores, um arqueólogo a trabalhar com engenheiro acústico, porque para esta área é importante esta colaboração, eles repararam que os pilares eram polidos na face de dentro e por fora eram rugosos. Porquê? O serem polidos não tem nenhuma decoração, não é esteticamente apelativo, mas o polimento que lhes deram, eles ficaram ligeiramente côncavos. Então, fizeram um teste em que se colocaram exatamente no centro do círculo, tocaram tambores, o som vai ao pilar e volta amplificado. É uma onda estacionária, como se chama de um engenheiro acústico. Se a pessoa estivesse 5 metros mais para a direita ou mais para a esquerda, já não se apercebe desse efeito. Mas eu não disse o que queria. A 110 Hz, portanto, depois de alguns arqueólogos terem verificado na Irlanda, nestes monumentos megalíticos, há estas frequências, houve um grupo de neurocientistas da Universidade de Califórnia de Los Angeles, fez testes onde eles gravaram sonoridades, desde cânticos, desde tambores, outros instrumentos dentro dos monumentos, foram gravados, foram ouvidos em laboratório, com pessoas a fazerem eletroencefalograma,
E todos, e está publicado, e não é preciso ser neurocientista para perceber as diferenças, foram publicados mapas mentais coloridos a 90 Hz, a 110 e 130, a 90 Hz e 130 estão absolutamente iguais, e a 110 verifica-se que há uma parte, uma mancha azul desaparece de um lado e aparece do outro, no mapa cerebral. Ou seja, eles argumentam, os neurocientistas, que a 110 Hz o cérebro desliga os centros de linguagem, o córtex pré-frontal desliga-se os centros de linguagem e vai prestar mais atenção a sentimentos, a sensações. O hemisfério direito, mais ou menos ligado. Sim, é isso. Isto está muito ainda... Nós já fizemos testes no Museu Nacional de Arqueologia, mas infelizmente depois veio a pandemia, teve que se parar, mas isso, a pandemia já acabou há muito tempo, mas as doutorandas que estavam a trabalhar nisso desapareceram. O que era muito interessante aí era descobrirem alguma gruta que tinha havido uma manipulação intencional de escavarem mais um bocado para criarem mais sonoridade terapêutica ou sacralizante, não é? Não há em gruta, mas há no hipogeu de Alsaflieni, o chamado Oracle Room. Pois. Tem um canal, portanto, o hipogeu é em, digamos, calcário, não é calcário, sim, é calcário, limestone. Às vezes vemos termos em inglês. Exato, limestone. Calcário macio. E então, no fundo desse compartimento, que é um subterrâneo de 3 níveis, ao fundo há um canal esculpido na pré-história. Para quê? Não, esteticamente, não é decoração. Quer dizer, testes lá dentro, feitos dentro deste lugar, dão uma ressonância, fazem ressoar todo o piso central do hipogeu. Bom. Muito obrigado. Bem, já está. Diga. Não é pergunta, portanto não te vou tomar muito tempo. É só 2 coisas possivelmente. Já sabe, mas pronto, fica a informação. Porque os ossos das aves aquáticas, principalmente dos patos, são ocos. O que facilitaria fazer flautas. Falou que era de cisne, não sabiam bem o porquê. Eu sou um bocadinho, vou achar uma cabra. Eu acho muito interessante os instrumentos em osso e tento reproduzi-los. E tirar a medula de um osso, de um bovino, de um cervídeo, é uma dor de cabeça. Mas um pato já vem oco. Portanto, está limpo, está oco, é uma maravilha. Outra coisa que eu queria dizer, possivelmente também. E está ligado com o elemento ar. Sim, também. Está ligado com o elemento ar, com o som. Terá certamente conhecimento, mas que também é mais recente, é que em Pausanias ou Pausanias, eu não sei como é que se diz. Pausanias, ele já lá fala de vários locais na Grécia onde há pedras que emitem o som de sinos e que eram consideradas sagradas por causa disso. E como eu ando a ler agora Pausanias, pronto. Agradeço imenso. Achei interessante. Sim, eu falo lá em 2 ou 3 sítios. Muito obrigado. Ora bem,